poema, o poema de número 14 no livro, tá? Página 82, vocês vão ver um prato de alimento de um jantar que nós tivemos há 25 anos atrás no Japão, que eu saí do restaurante morrendo de fome, né? Eu acostumado com comida italiana, brasileira, arroz, feijão e macarrão, né? E pizza, e fui comer aqueles vegetais e algas. E eles saíram felizes, foram para casa. Eu fui procurar uma pizzaria, um restaurante italiano. Só que eu não sou um bom exemplo, né? Porque eu tenho sobrepeso. Lá no Japão, raramente você vê um japonês com sobrepeso. Eu estava dizendo para vocês que se você vê um japonês obeso, você pode ir lá conversar com ele, que ele vai falar português. Ele é lá do bairro da Liberdade de São Paulo, né? Geral corintiano. Então, eles têm uma preocupação muito grande com a parte de alimentação. Não é que esse poema vá falar só sobre alimentação. Ele fala sobre alimentação também, tá? Então, eu coloquei algumas coisas aqui no grupo. Deixa eu me localizar no grupo. E vou marcar para vocês, tá? Com um dedinho para que vocês saibam onde eu estou no grupo, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que existe um manual chamado Reiki Ryoho no Shiori. Esse é um manual japonês original. Ele foi publicado no ano de 1974. Havayo Takata ainda estava viva, que ela morreu no dia 12 de dezembro de 1980. Ela morreu 6 anos depois. Então, Takata estava viva, estava aí criando os 22 mestres dela, e essa organização, que foi fundada por Mikao Usui Reiki Ryoho Gakkai, ela publicou, tá, esse manual. Esse manual ele foi escrito por um sensei chamado Koshiro Fukuoka. Esse sensei Koshiro Fukuoka, ele foi membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai. E nesse manual, que eu abordo esse manual nesse livro, Reiki, as respostas da Usui Reiki Ryoho Gakkai, esse livro ele foi escrito todo em cima desse manual. Manual japonês, publicado pela organização fundada por Mikao Usui. Então, nesse manual está escrito o seguinte, tá? É também o Reiki, né? O Reiki é também um método de cura, que a gente viu. É uma filosofia de vida, é um método de expansão de consciência, mas é um método de cura também. É um tipo de terapia para a mente, quer dizer, corrigir os pensamentos, tudo começa na mente, em geral. E para o indivíduo como um todo. Aí eu coloquei em negrito, tá, Gisela? Está aqui em negrito. A fim de prevenirmos as doenças. Isso vem lá do Japão, da organização. A fim de prevenir as doenças. E sempre mantermos a saúde da mente, os pensamentos, mente sã, corpo são, e do corpo. Então, vocês vão ver que lá no Japão, os membros da Gakkai, eles falam em prevenção e que o Reiki é um método preventivo. E eles ainda escreveram que é considerado ser a melhor terapia da natureza, que a gente trabalha com a energia do universo, né? Nesse mesmo manual, tá, publicado em 1974, está escrito lá. Vocês podem encontrar essas citações nesse livro que eu mostrei para vocês, tá? Atua, quer dizer, o Reiki, a energia atua sobre o subconsciente. A maior parte é subconsciente, aquela parte sua que você, ela é só sua. É como se fosse um armário que você guardou coisas durante 60 anos, mas você que guardou. Só que você não lembra, mas é um computador que você passa 60 anos digitando coisas, você que digitou, está no seu computador, só que você esqueceu. Esse é o subconsciente. E muitas vezes a pessoa tem pânico, mas ela não sabe, mas o subconsciente sabe. Então, está dizendo que o Reiki atua no subconsciente. Nós sabemos que o símbolo Sei Reiki, ele direciona a energia para o subconsciente. Então, é também um método de cura, tá? Não, atua também no subconsciente do ser humano,
oferecendo um forte auxílio no processo natural de autocura. É o sistema imunológico da pessoa caminhando em direção, o corpo caminhando naturalmente em direção à saúde, na capacidade de cada pessoa possuir em seu próprio corpo de prevenir. Eu botei em caixa alta, tá vendo aqui, Gisele? Prevenir e tratar as doenças. Então, isso vem lá da organização, não sou eu que estou, isso aqui não é, eu só traduzi. Nós fizemos a tradução desse manual. Então, eles têm um cuidado todo especial com a questão da prevenção. E eu coloquei para vocês aqui também que o nosso sistema de saúde, aqui no Brasil e muitos outros países, na realidade, não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. A gente não tem Ministério da Saúde, a gente tem Ministério da Doença. Que há interesse que a pessoa tenha insônia para consumir o remédio, que ela tenha problema de coração para consumir o catéter, que ela tenha que operar para consumir substância anestésica. Então, nós temos um sistema, não é de saúde, é um sistema de doença. Não é que sejam todos os países assim. Aí eu coloquei a informação que somente 10% do dinheiro do Ministério da Saúde são destinados à prevenção. Falar sobre alimentação, a importância da atividade física, dormir bem, né? Meditação. Então, 10% do dinheiro é destinado à prevenção e o restante a tratamentos. Eles pegam 90% do dinheiro e utilizam para tratar a doença e não para e 10% para prevenir a doença. Quando o correto seria educar as pessoas desde os primeiros anos lá no colégio. As crianças vão para o colégio, aí come aquele sanduíche, aquelas batatas chips e toma Coca-Cola. Eu me lembro que na minha infância eu vim de colégio público, era aquela merenda escolar. A gente tinha uma alimentação. A gente não via obesidade infantil na minha infância. A gente comia merenda escolar e a nutricionista preparava. Não tinha cantina que a pessoa vai lá, comer um cachorro quente, enche de mostarda, ketchup, toma uma Coca-Cola. Aquilo é saboroso, mata a fome, mas aquilo não vai fazer bem, né? Então, que o certo seria educar as pessoas como agir, comer e viver para manter a boa saúde. É mais fácil prevenir que remediar. Assim, os reikianos japoneses, que eu mostrei para vocês, documentos japoneses, dão grande importância à prevenção. Esse poema fala sobre prevenção. O Sensei Usui recomendava, isso está lá no memorial, na pedra, a observação diária dos 5 princípios do Reiki, que é o Gokai, a fim de evitar as doenças e desequilíbrios energéticos. Ele recomendava que nós fizéssemos a meditação Gashou, Gokai, 2 vezes por dia. Através daqueles 5 princípios, você evitar as doenças psicossomáticas. Aí eu coloquei para vocês aqui também, tá, no grupo do WhatsApp, que no dia 27 de março, para nossa alegria, né, do ano de 2017, vai fazer agora 7 anos que isso aconteceu. E foi muito bom. Graças a isso, eu consegui dar aula de Reiki na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá? O ministro da Saúde brasileiro assinou uma portaria ministerial, que é a portaria de número 849 do ano de 2017, e publicou essa portaria no Diário Oficial da União, incluindo o Reiki, porque até então o Reiki não estava incluído, como prática integrativa na tabela de procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Aí o Reiki ganhou força na faculdade Hélio Alonso, só que nós já estávamos lá há 20 anos. Só que o curso de extensão universitária ganhou força e o Reiki entrou nas universidades federais como curso de extensão universitária. Só que se você entrar, tá?
no site do Sistema Único de Saúde, na tabela de procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, você vai ver na categoria Ações de Promoção e Prevenção em Saúde. Então, o Ministério da Saúde brasileiro, quando incluiu o reiki, ele percebeu que o reiki era uma prática preventiva. E eu coloquei um link aqui, se vocês clicarem aqui em cima, vocês vão cair diretamente na portaria que foi publicada no Diário Oficial da União, que enquadra o reiki como uma prática de prevenção da saúde. E aí eu coloquei duas citações que são minhas, tá? Que estão naquele livro, tá? As 1000 Reflexões de um Reiki Master. Lembrando, né, que eu tenho uma certa mediunidade, mas todo mundo tem, não tem nada a ver com religião. E que existem diferentes tipos de mediunidade. A minha é psicofonia, eu escuto muita coisa, e eu tenho muita leitura também, vocês vão ver os livros, acabo lendo muito, escutando coisas, e as coisas vêm para mim, e eu fui escrevendo algumas citações, algumas são parecidas com o que outros filósofos, escritores já falaram, outras não são, né? E eu coloquei aqui que a saúde, a minha saúde e a de vocês, depende muito mais de cuidados preventivos do que de médicos. Se você previne, você vai muito menos ao médico, né? E que preservar a saúde é mais fácil do que tratar as doenças. É muito mais fácil você prevenir AIDS do que você pegar e querer curar a AIDS depois. Então, preservar a saúde é mais fácil do que tratar a doença. Eu coloquei aqui uma citação de Hipócrates, que é o pai da medicina, aí cai na alimentação. Que o seu remédio seja o seu alimento. E que o seu alimento seja, um filósofo grego, né, o pai da medicina, o seu alimento seja o seu remédio. Olha aí, o pai da medicina falava, medicina ayurveda, medicina tibetana, chinesa, eles sempre começam, às vezes na medicina oriental mesmo, se a pessoa está doente, dieta zero, aí começa com uma canja, uma sopinha, entendeu? Eles também batem nessa tecla da alimentação, não com uma forma tão intensa como a medicina do sul da Índia, né? E todo mundo sabe que eu gosto muito do Albert Einstein, né? Isaac Newton diria que ele pôde ver mais longe porque estava apoiado no ombro de gigantes. Tá? Isaac Newton viveu há 300 anos atrás, mas há 75 anos atrás viveu Einstein, que foi considerado a personalidade do século passado. E ele, eu não sei se você conhecia essa citação, que nada beneficiará mais a saúde da humanidade e aumentará as chances de sobrevivência, uma sobrevida, na Terra quanto a dieta vegetariana, que é uma dieta alcalina. Para vocês terem uma ideia, a gente vê gente com câncer de próstata, no seio, no pâncreas, no intestino, tá? Nos rins. Você não vê. Pode acontecer, mas é muito raro o câncer no coração. Ah, o fulano morreu de câncer. Você vai ver, não é no coração. É em outro lugar. Pode acontecer, mas é muito raro. Por quê? O coração é uma bomba. E ele bombeia o único tecido líquido que nós temos no nosso corpo, que é o sangue. O ser humano adulto ele tem em torno de 5 litros de sangue, aproximadamente. O sangue é o único tecido líquido que nós temos, independente da sua alimentação. Você pode ser carnívoro, entendeu? Comer muita sanduíche, pizza, mas o seu sangue sempre será alcalino. É o pH, que é medido de 0 a 14, quando ele está 7, ele está neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. O nosso sangue ele tem um pH que oscila de 7,35 a 7,45. Então, esse pH alcalino do sangue, ele impede essa multiplicação de células cancerosas no sangue. Então, se você tem uma dieta alcalina, qual que é a dieta alcalina? É a dieta vegetariana.
tá? Então, assim, eu adoro queijo, eu, Johnny, manteiga, isso te acidifica. Final do ano agora, entendeu? Eu não podia tomar vinho com a minha mãe, ela gosta, que eu ia dirigir, aí eu não tomo nada, né? Eu tenho que trazer a família em segurança para casa. Aí acabei tomando Coca-Cola. Eu gosto. Aquilo é um veneno. pH 2,5. Mas eu adoro Coca-Cola. Eu tomei um pouco. Então, você vê que no passado as pessoas consumiam menos refrigerante. Não havia tanto diabético, tanto obeso, tanto câncer, né? Porque é um líquido que vai te acidificar, né? Então, o nosso poema de hoje, ele fala sobre isso, sobre a questão da prevenção. Quando a gente dá aula de nível 1, a Cris dizendo que os remédios têm muita contraindicação. Porque essa questão da prevenção, que vem do Japão, a gente aprende já no nível 1, que no Japão eles chamam de Shoden. Em termos de prevenção de doenças, isso é matéria de nível 1. Isso aqui, quem fez o nível 1 comigo, deve lembrar desse desenho. E hoje a própria Organização Mundial da Saúde diz que de 80% a 90% das doenças, você é que cria. Às vezes a pessoa sofreu um acidente, bateu a cabeça, entendeu? Aí ela tem um problema de um acidente. Aquilo não é psicossomático, mas em geral, de 80% a 90%, a gente de alguma forma está interferindo para adoecer. E eles veem o nosso corpo, os japoneses, para que você tenha saúde, como se fosse um carro, tá? Um carro com 4 pneus. Um, dois, três, quatro. E aí, quando você vai viajar, você tem que calibrar os 4 pneus. Você não vai calibrar só um pneu, só dois ou só três. Então, para você ter saúde, você precisa se preocupar com 4 fatores no seu corpo. A primeira dela, para prevenir as doenças e a alimentação adequada. Aí entra o que a Albert Einstein falou: alimentação vegetariana e alcalina, né? Eu não sou um bom exemplo, eu tenho essa consciência, eu venho me policiando no sentido de melhorar, porque minha mãe vem de 2 guerras, né? Ela nasceu em 39, a mãe holandesa, o pai britânico, acabou nascendo na Argentina, veio no útero materno, família fugindo da Segunda Guerra, depois teve uma guerra na Argentina, que foi a queda de Perón, ela veio para o Brasil, então a preocupação sempre era sobreviver. Tinha que comer o que tinha. Ah, eu vou comer isso que faz. Não, você tinha que comer, não podia morrer de fome, né? Fugindo de guerra. Então eu venho assim, me policiando no sentido de termos uma alimentação mais saudável, tá? Eu ainda preciso melhorar muito. Daqui a pouquinho, quando a gente terminar a reunião, está aqui a Gisela, o que a gente sempre toma aqui depois? Consumê de legumes, de palmito, de ervilha, todos deliciosos. Vegetariano, né? Claro. Mas isso não quer dizer que seja sempre. Agora, no Natal, comi um monte de coisa que meu irmão colocou lá. Passei mal pra caramba. Tomar até Pepsamar, né? A gente acaba pisando na jaca nessas festas, né? Comendo mais do que devia. Mas, pelo menos, eu desenvolvi essa consciência, venho me policiando no sentido de melhorar. Então, um dos pneus é a alimentação. O outro pneu, pessoal, é o repouso reparador. Eu estava na casa do meu irmão agora, no Natal, e cheio de pernilongo lá, e aquele Aedes aegypti, né, que dá dengue. Tem um irmão de maçonaria que está com dengue, e a gente senta ali, deita para cochilar, dormir, vem aquele mosquitinho, aquele barulhinho, né? Pernilongo. Então, no Amazonas tem muito, né? Que é o carapanã. Então, se você está num lugar que tem pernilongo, com aquele barulhinho te picando, aí você fica coçando, você tem que ter um mosquiteiro, ou fechar. E aí está muito calor, tem feito muito calor aqui também nas montanhas, tem que ter um ar-condicionado. Você vai dormir com muito calor, você acaba não dormindo bem, ou com muito frio, se você não tiver uma coberta.
Você tem que atentar para a temperatura do local onde você vai dormir, tá? A luminosidade. Se está muito claro, você não consegue, às vezes, dormir, então colocar um blackout. Ruídos. Eu morei em Copacabana, de frente à praia, e a minha janela, o apartamento era alugado, não era anti-ruído, era um barulho, aquilo era 24 horas por dia. Aí teve uma época que eu mudei para o quarto do fundo, eu não tinha vista mais do mar, mas eu tinha silêncio. E era a polícia passando, e assalto, pega ladrão, e eu ali. Então aquilo atrapalhava muito a minha qualidade de sono. Então são vários fatores. A tua roupa de cama, às vezes o travesseiro está vencido, o colchão, né? E a roupa de cama, a temperatura, a luminosidade, os ruídos, pernilongo. Aí você come muito pesado à noite, vai dormir, aí fica tendo refluxo, queimação. À noite você tem que pegar mais leve com relação. Aí vai ver Jornal da Globo. Só desgraceira, né? Vai dormir. Aí notícia de guerra, filme de guerra. Então, de noite você tem que ouvir boa música, ir procurando relaxar. Se vai ver algum filme, uma coisa que agregue, né, que seja positivo, você já tem que se desligando para você dormir bem. Determinadas reações metabólicas no corpo, a produção de células antitumorais, que são os leucócitos natural killers, e hormônios de crescimento. Isso tudo só acontece quando o cérebro está de 0,5 a 3,5 Hz. É uma frequência de sono reparador extremamente profundo. Você sabe que você acorda descansado e relaxado, e nessa frequência você não sonha. Sonha com o quê? Não lembra, porque não há sonho. Só que se tem muito barulho, muito calor, pernilongo, você não consegue entrar nessa frequência. Então, determinadas reações só acontecem nessa frequência. Então, além da alimentação, para você prevenir. Por que Mikao Sui trouxe esse poema, Gisela? Porque ele queria deixar claro para mim e para vocês que só o reiki não era suficiente. Não adianta você fazer nível 1, 2, 3A, 3B e só comer sanduíche com ketchup, com mostarda, tomar Coca-Cola, passar a noite na balada e dormir mal. Você não vai ter saúde. Então, esse poema Mikao Sui queria dizer para a gente que o reiki é importante, mas que existem outras coisas importantes. E que se você não observar essas outras coisas, você não vai ter saúde. A primeira coisa é a alimentação, que Hipócrates falou. Depois vem o repouso. Tá? Eu me lembro que na minha infância a gente pegava gripe, falava vitamina C e cama. Lembra disso? Aí a gente tomava suco de limão, tinha até vitamina C de farmácia, Cebion, né? Mas repouso, que aí a gente produz leucócitos, né? Então, o repouso. O outro pneu é a atividade física. Hoje eu já passei 2 horas fazendo alongamentos, fazendo atividade física. Eu não sou um atleta, mas eu não sou sedentário. Tá? Não adianta você querer fazer uma atividade física que você não goste. Que aí você começa a sabotar. Ah, hoje está frio, vou deixar para ir amanhã. Hoje está chovendo, você dá um jeito de sabotar se você não gosta. Se você não gosta de academia, você vai porque o médico mandou, você tem que gostar. Hoje tem tanta coisa boa, Tai Chi Chuan, yoga, pilates, tá? Dança de salão, hidroginástica, natação. O meu esporte é o mesmo. Eu vou fazer 63 anos. Aos 13 anos, eu entrei no Karatê Shotokan, japonês de Okinawa. E nunca mais me desliguei. Eu até tentei gostar de outro esporte. Esse esporte, hoje, ele não é compatível com a minha idade, mas como é um esporte que eu estou nele há 50 anos, eu continuo. Tá? Insistindo. Porque é uma coisa que eu amo. Então, às vezes, eu fico assim, poxa, não vejo a hora de chegar a tal hora para chegar no treino, no dojo. Você tem que ter satisfação. Tem gente que tem essa satisfação em jogar tênis, jogar futebol, tá? Futevôlei. Você tem que amar aquilo ali. Você tem que gostar, para que aquilo passe a ser um lazer também.
Eu gostava de mergulhar. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia com Rita para Angra dos Reis, Paraty, e pegávamos indo para as ilhas, e eu mergulhava, né? Eu chegava no fundo do mar, eu ficava tão encantado com a beleza, eu falava, como é que pode ter gente que não acredita em Deus, né? Cavalos marinhos, estrelas do mar. Quando eu saía do fundo do mar, eu estava assim, a minha mente era um trabalho meditativo, eu estava em êxtase. Só que fisicamente eu estava esgotado. Só que eu não via naquilo atividade física. Para mim, aquilo era lazer, mas aquilo me esgotava, me cansava, eu tinha menos peso. Foi um período que eu não pratiquei karatê, eu fazia mergulho. Só que agora eu moro nas montanhas. Vai mergulhar onde aqui, Gisela? Aqui não tem onde mergulhar, né? Temos um laguinho aqui, mas não tem como. Então, a atividade física. Você chega no Japão, às vezes você vê uma pessoa de bicicleta, você vai ver um diretor de uma multinacional. Ali ninguém vai roubar a tua bicicleta. Para ali na frente da empresa, bota uma bicicleta, ele vem pedalando. Porque ele sabe que aquilo vai fazer bem para ele, ele não tem muito tempo, então ele aproveita para ir de bicicleta. As pessoas caminham muito, vão a pé. É muito comum. No Japão, o sujeito faz judô, faz karatê, faz kendo, faz aikido. Você dificilmente vai ver uma pessoa sedentária. E nas próprias empresas, eles dão uma abertura para fazer alongamentos, estimulam as pessoas a fazer atividade física, para que as pessoas não adoeçam. Né? Na visão deles, não existe uma pessoa sedentária saudável. Rita gosta de caminhar, então ela sai caminhando nas montanhas. Em geral, ela encontra a Gisela. Ah, encontrei a Gisela dando comida para os gatinhos de rua, os cachorrinhos, entendeu? Isso muito cedo. Ela adora. Às vezes, andei pouco. Quanto? 12. Hoje a nossa secretária chamou ela para caminhar, para sair de Caxambu até Baipendi. Ela falou, mas são só 6 quilômetros. Eu falei, mas, dona Rita, são 6 quilômetros. Mas eu ir para lá para caminhar 6 quilômetros, ela quer caminhar 20, 22. E ela, graças a Deus, é saudável. Ela tem prazer em caminhar. Nós temos uma esteira aqui em casa. Só que ela não gosta. Ela gosta de caminhar, subir montanha, descer montanha. Em geral, ela acha a Gisela. Magrinha, Rita. Né? E você também está caminhando. E aí, pessoal, tem o quarto pneu, então, olha. Alimentação adequada, repouso reparador, atividade física e PEA. P são pensamentos. Se você não tiver bons pensamentos, você não vai ter saúde. Mente sã, corpo são. Aqui entra a meditação. A meditação, ela implica em você meditar, acalmar a mente. Essas são emoções que nos 5 princípios. O Koruná, ou Ikaruná, a gente falou Koruná, não sentir raiva, e Shinpai Suná, preocupações. Jesus falava das duas. Bem-aventurados os mansos, olhai os lírios do campo. Se você se preocupa com duas emoções, raiva e preocupação, você controla as outras. E as atitudes é como você vai viver. Que nos princípios está Kanshashite, viver em gratidão, parar de reclamar. Você atrai tudo que se agradece e atrai tudo que se reclama. Tá? Gyo ou Hageme, fazer o trabalho, colocar o seu coração naquilo que você faz, tá? E ser gentil com as pessoas. Eu não vou me aprofundar muito nos princípios, que não é matéria agora desse Reiju. Mas no nível 1, que vocês poderão solicitar a Rita as gravações, eu falo muito sobre o Gokai, os 5 princípios do Reiki. Só que os 5 princípios do Reiki, esse pneu, ele representa de 80% a 90% da sua saúde. Você ter bons pensamentos, não sentir raiva, não se preocupar, viver em gratidão, trabalhar com amor e honestamente e ser gentil com as pessoas. Tá? E de 10% a 20%, alimentação, repouso e atividade física. Dessa forma, você vai prevenir. Então, o poema de hoje, eu acho, pessoal, todos, Mikao Sui era um homem totalmente conectado com Deus. Ele que trouxe o reiki. Ele pegar um universo de 100 mil poemas e selecionar 125,
menos de 0,1%. Que critério que ele teve, né? Leu 100 mil? Eu acho que ele leu, mas ele teve apoio do alto, da espiritualidade maior. E esse poema, logo no início, é para que vocês entendam que o reiki ele vai ajudar muito vocês. Vai tornar o fardo muito mais leve. É um caminho da felicidade. Mas que só o reiki não será suficiente. Vocês terão que olhar outros fatores que são importantes, tá? O poema fala sobre prevenção, e para você prevenir, você vai buscar Einstein, Hipócrates, começa com a alimentação, tá? Aí a pessoa o advogado que leva processo para ler em casa, o professor que leva a prova para corrigir em casa você tem que dormir. Se você não dormir com qualidade, der o descanso ao seu corpo, você vai entrar em colapso. O repouso. E não adianta querer achar que você sedentário você vai ser saudável. Se você tiver com sobrepeso, com alguma dificuldade, vai fazer hidroginástica. Importante, vai fazer caminhada. Ah, meu joelho está dando problema, vai fazer hidroginástica. Que aí você não joga tanta carga. Ah, o joelho. Então vai nadar, vai fazer hidroginástica. Não pode não fazer nada. Você pode fazer pilates, fisioterapia, tá bom? Então, é um poema extremamente importante, tá bom? Aqui no poema, pessoal, coube a mim pegar essas metáforas todas e tentar decifrar, né? Eu coloquei que a doença geralmente, porque às vezes tem doença, a pessoa foi infectada, o vírus ebola que estava na África, mas que a doença geralmente ela não existe, existem pessoas doentes. Um exemplo, eu tive o caso do marido da minha prima que mora em Madrid, a Tequinha, do pai pegar Covid, ele cuidar do pai e ele não ter Covid. Ele se contaminou, mas ele ficou assintomático. Eu tive o caso do meu neto, eu estava com ele agora no Natal, o Lourenço, que teve Covid, ele mora em Portugal, o pai cuidou dele, eu achei tão bonita essa postura, né? A minha filha estava viajando nesse momento do Covid, e ele estava com o pai, com o Cleito, e o pai dormia com ele. Falei, mas você vai se contaminar. Falou, olha, o amor que eu tenho pelo meu filho é tão grande, eu fico com medo dele passar mal à noite. Se eu tiver que pegar, alguém vai cuidar de mim, os médicos, mas eu vou estar aqui cuidando do meu filho. Ele cuidou, ele dormiu na mesma cama com o filho, ele pegou o Covid, mas não teve sintoma. Então, assim, que a doença, eu coloquei um exemplo, Covid, tá? Que é um problema recente que a humanidade teve. Em geral, ela não existe. Tem pessoas HIV positivas e nem sabe, não tem sintoma. O que existe são pessoas doentes. Aí vai entrar esses 4 pneus que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, o poema, a mensagem do poema é essa, tá? Que é você prevenir para você não precisar remediar. E que o reiki não é uma prática só para pessoas doentes. É uma prática para pessoas saudáveis. Ah, eu não tenho doença, eu vou receber reiki por quê? Para quê? Para manter a sua saúde, manter o seu sistema imunológico. Você não pode esperar o seu dente doer para ir ao dentista. Você vai ao dentista preventivamente. Você não pode esperar adoecer para ir ao médico, adoecer para receber reiki. Tá? Então, esse estágio de Hatsurei-ho no Japão, que é Kenyoku, a respiração de Oshin Kokyo-ho, a meditação Gassho Kongokai e a oração Reiji-ho, é uma prática. Você vê, de Oshin Kokyo-ho é a respiração. A maior parte da sua energia vem do ar, não vem do alimento. Você pode passar dias sem comer, você não morre. Sem beber água, você não morre. Sem respirar, você não fica 5 minutos. Um dos 4 estágios de Hatsurei-ho é uma respiração. Respirar corretamente. Então, o Hatsurei-ho, que vem do Japão,
Está lá na entrevista de Mikao Sui, ele falou: o Okuden consiste num conjunto de técnicas, Hatsurei-ho. Então, vamos ler o poema. Poema de número 14, Medicamentos. Aí o poema, o corpo do poema. Em lugar de tomar muitos medicamentos para curar teus males, cuide melhor e com constância. Não é só um dia se alimentar bem, é todo dia. Não é dormir bem só um dia, é todo dia. Cuide melhor e com constância do teu corpo, higiene, boa alimentação e de ti mesmo, os teus pensamentos. Então vamos ler. Aqui o imperador Meiji alerta que o melhor tratamento é sempre o preventivo. Dessa forma, evita-se o consumo exagerado de medicamentos. Título do poema. Se aplica reiki. Você está muito yang, o reiki vira yin. Te equilibra. Você está muito yin, o reiki entra, vira yang, te equilibra. Aí você equilibrado, você produz endorfinas, suprime dor. Você não vai precisar tomar neosaldina, que você produz a neosaldina. Aí você equilibrou, você produz serotonina e dopamina, que são hormônios antidepressivos. Aí você não precisa tomar remédio para depressão. Aí você vai produzir melatonina, que vai fazer você dormir bem. Aí você não precisa tomar Lexotan, remédio para dormir. Aí você está equilibrado, você produz leucócitos, aí você não precisa tomar antibiótico. Os glóbulos brancos, que vão matar os vírus e as bactérias. Reiki não mata uma pulga, um carrapato no cachorro. Pulga e carrapato adora reiki. O que mata carrapato e pulga é inseticida e carrapaticida. Então, o reiki não vai matar o carrapato. O reiki também não mata bactérias nem vírus, pessoal. Vírus adora reiki, tudo que tem vida adora, bactéria. O que o reiki vai fazer é te equilibrar, te fortalecer, fazendo com que você produza glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos é que vão matar as bactérias. Por isso que é cura natural. O corpo caminhando naturalmente em direção à saúde. Aí você tem uma farmácia dentro do seu corpo. No Rio de Janeiro é Drogaria Pacheco, né? São Paulo é Drogaria São Paulo, produzindo um monte de remédio. Para isso você tem que estar equilibrado, você tem que estar bem. E o reiki te traz esse equilíbrio. Então, no trecho, cuide melhor e com constância no teu corpo e de ti mesmo, o imperador recomenda melhores e permanente, é todo dia, hein? Não é uma vez por semana. Cuidados com o corpo físico. Ah, vou na academia uma vez por semana, não é suficiente. De forma mais amorosa, tem que amar, né? E verdadeira possível. O nosso corpo é uma farmácia natural. A gente produz esses hormônios, glóbulos brancos, na qual se encontram remédios, que são os hormônios e os glóbulos brancos, os leucócitos, para muitos males. E para funcionar, necessita ser atendido em todas as necessidades básicas. Alimentação saudável, sem gula. Ah, tá gostoso, vai comendo. Não precisa tanto alimento. É a quantidade certa. Sem vícios, né? Viciar num alimento. Atividade física, alongamento. Tem gente que faz atividade física e não faz alongamento, vai travando. Esporte, que às vezes você gosta do esporte. Caminhadas, como repouso, Rita, né? Repouso reparador, tá? É diferente você descansar e relaxar. É diferente. O repouso superficial e o profundo. Então, repouso com qualidade e quantidade suficiente. Às vezes você tem qualidade, mas aí você dorme pouco. Então, você tem que ter qualidade e quantidade. Manter a mente positivamente ocupada. Aí você trabalhar com amor. Colocar o seu coração naquilo que você faz. Trabalho, boa leitura, lazer, cantar, dançar, meditação, boas atitudes, oração. Querer Rô, está lá em Hatsurei-ho. Boa mastigação. Ah, eu sou vegano. Aí você engole um tomate. Estômago não tem dentes. Você tem que mastigar. A digestão começa na boca. Nós temos a enzima amilase salivar. Você
Você tem que mastigar bem os alimentos. Boa respiração. Tem gente que não respira bem. Por isso que em Hatsureho tem a respiração. Joshin Kokyoho. A maior parte da energia vem do ar. Viver em gratidão. Princípio do Reiki. Kanshashite. Ser gentil. Hitoni Shinsetsuni. Trabalhar com amor e honestamente. Tá? Então, são os princípios do Reiki. Evitar as emoções inferiores. Preocupações, raiva, mágoas. Foi o poema passado. A pessoa não perdoar, vai viver doente. E outras emoções que acabam se manifestando negativamente no corpo físico. A mensagem implícita no poema é prevenir para não precisar remediar. Aí, Mikao Sui, né, que sou eu tentando entender por que ele trouxe para o Reiki, o mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema pelo fato do Reiki ser também um método preventivo. Os 5 princípios do Reiki, aquilo é preventivo, tá? Destinado, inclusive, para pessoas saudáveis. Ah, eu não preciso de Reiki que eu sou saudável. Então, você precisa, para você manter a saúde. O mestre Usui sabia que o nosso estado normal é de saúde e felicidade. Deus não quer ninguém com enxaqueca, com prisão de ventre e com depressão. Quando saímos desse estado de harmonia do corpo, da mente, do espírito, é que adoecemos. A doença geralmente não existe, existem pessoas doentes. Quando a doença aparece, é um sinal que nos descuidamos. De alguma forma, você se desconectou da fonte da natureza. O processo de cura consiste justamente em voltar a esse estado natural, trabalhando uma mudança de atitude, voltar a fazer atividade física, melhorar a alimentação, dormir melhor. Devemos ter consciência, prestar atenção no nosso corpo. O corpo fala com a gente. Ah, refluxo. Por que você está tendo refluxo? Está comendo demais alguma coisa que o corpo está rejeitando. Entender suas mensagens ao invés de consumir medicamentos alopáticos. Isso não quer dizer que você não possa consumir. Tem outro poema, vai falar que algumas vezes, se você não consumir, você pode morrer. Pega uma infecção brava aí, você não toma um antibiótico, você pode ter uma septicemia. Muitos com efeitos colaterais. Muitos medicamentos têm efeitos colaterais, que na verdade são apenas formas artificiais de suprimir os sintomas. Você toma o remédio para refluxo, isso não quer dizer que você curou. Às vezes aquele refluxo ele é teu amigo, ele está te mostrando que você tem que mudar. Você bota a mão no fogo. Aquela dor é tua amiga. Ela está te mostrando que você tem que tirar a mão do fogo, não tomar remédio para dor. Daqui a pouco você vai torrar a tua mão e vai ficar sem mão. É uma dor amiga. Às vezes é prisão de ventre amigo, é refluxo amigo. Aquela doença, aquele sintoma está mostrando para você que você tem que mudar e não tomar remédio. O mestre Usui recomendava a meditação Gassho, que aí tem o Gokai, com a posterior repetição dos 5 princípios do Reiki. Se não repetir, não é meditação Gassho. A fim de evitar a maior parte das doenças, de 80% a 90%. Além da mente, devemos preventivamente trabalhar o corpo espiritual. Tá? A oração é para o teu espírito o que o oxigênio é para o seu corpo. Uma pessoa sem Deus é uma lâmpada apagada. Por isso que em Hatsureho, o último estágio é uma oração, Reiji-ho. Então, às vezes, a pessoa está doente porque ela se desconectou da fonte de Deus. Como é que você se reconecta? Oração. Jesus mandava orar e vigiar. Orar é orar. E a vigília é o quê? É a pizza, entendeu? Aquela coisa que está em excesso, é o refrigerante, é o sedentarismo, tá bom? Aí entra Hatsureho. Albert Einstein, eu coloquei uma citação dele. Uma pessoa inteligente resolve o problema. Ah, resolvi o problema, então você é inteligente. Mas o sábio previne. Quem falou isso está aqui, Albert Einstein. Ele que falou isso. E aqui eu coloco que o melhor tratamento é sempre o preventivo e que é melhor prevenir do que remediar.